Bom dia, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom é estar com vocês, que bom é poder nos encontrarmos, mesmo que virtualmente, ter esse tempo juntos de reflexão, de edificação, tempo de crescimento na presença do nosso Deus. Espero que você e sua família estejam bem e que juntos venhamos a entregar o nosso dia, a nossa vida e a nossa história ao nosso Deus. Quero começar esse momento fazendo uma breve oração, pedindo que Deus nos abençoe em tudo aquilo que vamos falar aqui nesse dia, tá bom? Pai querido, muito obrigado, nós agradecemos pela sua presença e por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu peço a tua bênção, Pai, o teu cuidado, a tua direção, guarda cada casa, cada família e cada lar, que o Senhor nos fortaleça na tua presença e que juntos venhamos a honrar e bendizer o teu santo e poderoso nome. Amém. Amém. E aí, queridos, como que vocês estão? Você está bem? Vivemos dias difíceis e eu, olhando assim de uma forma geral, eu vejo que a gente vive até dias complicados e potencialmente de adoecimento. Pessoas estão adoecendo. Não apenas adoecendo por causa dessa pandemia, desse vírus que circula, mas outros adoecimentos surgem em decorrência desse cenário. Doenças que envolvem as emoções, o físico, é claro, como falamos, mas as emoções, relacionamentos, vidas espirituais, familiares, adoecimentos que alcançam várias áreas da nossa vida. E eu gostaria de compartilhar com vocês hoje como que a gente pode sobreviver, como que a gente pode se manter saudável diante de um contexto como esse. Como que podemos findar um momento, uma etapa da nossa vida como essa, mantendo a maior sanidade possível, se mantendo saudável em todas as áreas e em todos os aspectos da nossa história e da nossa vida. E para isso eu gostaria de ter como base a palavra do Senhor, uma reflexão que vem de um contexto onde o apóstolo Paulo, ele está preso em Roma, em um cárcere, ele está aprisionado, aguardando o seu julgamento, mas ele traz palavras importantíssimas para a nossa reflexão e sobre como podemos enfrentar esses momentos que são potencialmente destrutíveis para a nossa alma. Vamos ver o que ele fala? Essa palavra está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9. Olha comigo. Paulo falando para Timóteo. Timóteo, procura vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga minha capa, que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Amém. Até aqui. Olha que palavra importantíssima em um momento tão sublime, tão marcante para a vida do apóstolo Paulo. Paulo, ele estava preso em Roma, ele estava trancado em um calabouço romano, um local onde os historiadores dizem que era completamente inóspito, hostil, prejudicial à saúde, completamente insalubre. As pessoas que costumavam ficar presas nesses calabouços romanos, por causa do frio, da baixa temperatura, da umidade daquele local, elas morriam rapidamente por causa das baixas temperaturas e por causa de doenças que eram extremamente contagiantes naquele local, como a lepra e outros tipos de doenças que viviam naquele contexto, as pessoas que viviam naquele contexto. E Paulo então manda uma carta para Timóteo, dando algumas orientações
que eram imprescindíveis para que ele enfrentasse aquele momento, para que ele pudesse ter subsídio para superar aquele momento. E queridos, como cristãos que somos, nós precisamos primeiramente entender a nossa humanidade. Não é porque somos cristãos que estamos isentos de passar pelas intempéries da vida. Não é porque cristãos que somos estejamos blindados por qualquer tipo de problema que possa alcançar-nos. Não, todos nós podemos passar por lutas, por dificuldades, por problemas, por assolações. O cristão fica doente sim, ele fica doente no físico, ele fica doente na alma, ele fica doente nos seus relacionamentos, ele pode adoecer. O apóstolo Paulo estava vivendo em um contexto muito inóspito, potencialmente adoecedor, porque ele estava trancado, confinado em um calabouço, ele estava isolado de todo mundo, ele estava em um contexto de potencial adoecimento físico, mental, intelectual, emocional. Percebe o contexto que ele estava vivendo? Ele estava passando por tudo isso, mas ele entendia que ele precisava se manter íntegro, ele precisava se manter saudável naquele contexto. E isso é tão difícil, porque a gente vive num contexto que está tendenciosamente nos levando à loucura, porque chega à beira da histeria o que as pessoas fazem com relação a essa pandemia. Nós sabemos da realidade do vírus, sabemos do que está acontecendo, mas nós também vemos que as notícias, as mídias, as informações divulgadas, as repercussões que tudo isso traz no ambiente econômico, político, social, a gente vê um contexto que abala a gente, que entristece a gente, que nos preocupa demais, e a gente precisa manter a sobriedade, a serenidade, uma mente sã, um coração saudável diante de tudo isso. Essa é a vontade de Deus para nós. Mas a grande pergunta que a gente deve se fazer nesse momento, diante do nosso texto, é: como eu posso manter o equilíbrio? Como que eu posso sobreviver a esse contexto? Como que isso pode acontecer na nossa vida? Queridos, eu quero dedicar a esse texto 4 princípios básicos que precisamos enfatizar na nossa vida para manter a serenidade, para nos mantermos saudáveis. 4 princípios que eu quero que você enfatize para passar por tudo isso e sobreviver a tudo isso que estamos vivendo. Primeira coisa que eu quero guardar no meu coração diante desse contexto, porque se falamos de um todo que somos formados de várias partes que se complementam e formam quem nós somos. A primeira questão é: cuide do seu corpo, cuide do seu físico, do seu bem-estar físico, da sua bio. O apóstolo Paulo vira para Timóteo e fala: Timóteo, traga minha capa, o frio está chegando. Nós estamos vendo aqui que o inverno de Roma estava próximo, e a temperatura de Roma no inverno é abaixo de 0, e ele precisava dessa capa para poder se proteger nesse clima tão sombrio que ele estava vivendo. Ele precisava cuidar do seu corpo, do seu organismo, ele precisava sobreviver às intempéries da vida. Cuide bem do seu corpo, se proteja, siga as orientações. É necessário que a gente se acautele de tudo aquilo que possa trazer prejuízos para a nossa vida física. Devemos fazer todo o processo de higienização, todo o contexto de isolamento. Estamos aí seguindo as orientações no que nos cabe e que devemos fazer. Seguir tudo aquilo que é necessário para nos mantermos saudáveis. Faça o que for possível para se manter saudável. Além de cuidar bem do seu corpo, do seu físico, segunda coisa, cuide bem da sua mente. Cuide bem da sua mente. O apóstolo Paulo vira para Timóteo e fala: Timóteo,
Olha que interessante. No versículo número 13, ele fala: quando você vier, traga a minha capa, que deixei na casa de Carpo em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Olha que coisa maravilhosa. Paulo, queridos, ele estava à beira da morte, ele estava à beira já de um julgamento, e ele sabia que esse julgamento não seria fácil de enfrentar, era iminente. O potencial de morte para ele, de martírio, era elevadíssimo. Mas ele vira para Timóteo e fala: Timóteo, traga os meus livros, eu quero continuar aprendendo. Traga os pergaminhos, porque eu quero ainda refletir, eu quero manter a minha mente saudável, eu quero ter luz na minha mente, na minha consciência, eu quero iluminar a minha mente. Queridos, isso é fenomenal, é fabuloso, porque nós não podemos desperdiçar os momentos da nossa vida. Paulo, mesmo à beira da morte, estava preocupado em aprender mais. Ele estava preocupado em trazer luz, clareza, lucidez no seu pensar. Mesmo diante da morte, ele estava se preocupando em crescer. Nós também, que estamos em um contexto de vida, devemos aproveitar os momentos da nossa história e investir no nosso crescimento pessoal, intelectual, reflexivo. Não perca tempo, o tempo passa. Nós vivemos em um tempo onde as mídias sociais estão roubando muito nosso tempo e temos muitas distrações para não crescer em luz na nossa mente. Eu me lembro de uma história de um homem que ele havia sido preso. E nessa cadeia, ali justamente encarcerado por causa das suas más escolhas, das suas más decisões, ele conheceu o Evangelho. E esse homem, ao conhecer o Evangelho, ele reconheceu que ele era um pecador, se converteu de verdade, e ele entregou-se de verdade ao Senhor Jesus. E naquela cadeia, ele resolveu dedicar os seus dias para o seu crescimento pessoal. Ele resolveu se desenvolver. E enquanto muitas outras pessoas daquela prisão passavam o tempo jogando baralho, ou se dedicando a conversas inúteis, ou trocando inutilidades para passar o tempo, aquele homem que havia se convertido, ele se dedicava para estudar bons livros, estudar e refletir sobre a palavra de Deus, alimentando sempre a sua mente com um conteúdo que era próprio para o seu desenvolvimento. E as pessoas constantemente chegavam para ele e falavam: para de perder tempo com esses livros, você está perdendo tempo fazendo coisas que não vão levar a nada, vem se divertir com a gente, venha ouvir mais esta piada, venha se divertir com a gente nos jogos que a gente passa o dia. E aquele homem, entendendo a situação que ele estava vivendo, disse: eu não estou perdendo tempo, eu não estou desperdiçando o meu tempo, pelo contrário, eu estou investindo bem o meu tempo, porque logo eu vou sair dessa situação, e eu tenho uma missão para cumprir, eu tenho uma obra para realizar, eu entendi o meu propósito de vida, e esse tempo que eu estou vivendo aqui, eu vou investir para o meu crescimento pessoal, eu vou investir no meu crescimento pessoal. Não deixe de investir em você, não deixe de crescer, não desperdice seu tempo, mas que você procure as melhores formas para crescer, para se desenvolver, para lançar luz na sua mente, lucidez, crescimento que a gente precisa buscar. Cuide bem da sua mente. Olha lá, precisamos cuidar bem do nosso corpo, precisamos também cuidar bem da nossa mente. Terceiro, cuide bem do seu coração. Cuide bem do seu coração. Olha o que o apóstolo Paulo, ele continua falando. No versículo número 9, ele fala para Timóteo: Timóteo, procure vir logo ao meu encontro. Procure vir logo ao meu encontro.
Ah, queridos, que fantástico é isso! Porque nós cuidamos bem do nosso coração, nós cuidamos bem das nossas emoções, trazendo para perto pessoas amadas e queridas, pessoas preciosas e que fazem bem para o nosso coração. Eu sei que estamos vivendo em dias, em um contexto que está nos impedindo de ter por perto pessoas amadas para dar aquele abraço, para dar aquele cheiro, para dar aquele afago no nosso coração pela presença do outro junto da gente. Mas nunca se esqueça que a gente precisa ter por perto pessoas que nos ajudem a resistir aos invernos da vida. A gente precisa de pessoas. Pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas. Guarde isso no teu coração. Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. A gente precisa trazer para perto pessoas que fazem bem para a nossa alma, para o nosso coração. Timóteo precisava estar perto. Paulo não via a hora de ver Timóteo, de ter Timóteo por perto. A gente precisa, ter pessoas por perto. Pior, queridos, que o isolamento físico é o isolamento da alma. Pior do que a gente se trancar dentro de casa é a gente se tornar cárcere das nossas próprias emoções, por não poder desenvolver e não compartilhar essas emoções com outras pessoas. A gente precisa de gente. As pessoas estão adoecendo psicologicamente nesse isolamento. As pessoas estão vivendo num contexto de psicopatologias que são originadas por esse contexto de afastamento. As pessoas estão adoecendo emocionalmente, porque muitos não estão vendo outras pessoas, muitos não estão tendo contato com outras pessoas, e a gente precisa, nós somos seres sociais, nós precisamos ter outras pessoas ao nosso lado. E queridos, eu sei que tem pessoas que gostam muito de ficar sozinhas, eu sei que tem pessoas que amam a solidão, mas queridos, a gente precisa de gente, precisamos de pessoas ao nosso lado. Invista em pessoas para ter ao seu lado. Isso traz crescimento para todos nós e traz vida saudável para a gente. Tem uma palavrinha em inglês chamada beside. Beside significa junto de, ou ao lado de, junto com alguém, percebe? E a gente precisa desse contexto nas nossas vidas. A gente tem que ter alguém conosco, viver ao lado de alguém. Não podemos ficar sozinhos e isolados. A gente precisa de outras pessoas, viver junto de alguém, ao lado de alguém. A nossa vida, ela tem sabor ao lado de outras pessoas. São os relacionamentos, eu sei que trazem as maiores feridas para a nossa alma. Eu sei que são os relacionamentos que mais nos frustram, mas a gente também sabe que são as pessoas que trazem as maiores alegrias para todos nós. São as pessoas que trazem cor, que trazem alternância. Assim como uma música que tem altos e baixos, os relacionamentos trazem vida também para nós por causa das alegrias e decepções. Isso é sinal de que estamos vivos. Então é importantíssimo investirmos em relacionamentos. Imagina uma pessoa que faz um aniversário e ela está louca para fazer uma festa. Dá para fazer uma festa de aniversário sozinho? Será que tem o mesmo significado você cantar parabéns para si mesmo? Cortar o bolo e dedicar o bolo para você mesmo? Será que tem sentido a gente celebrar a vida sozinho? Percebe? Tem coisas tão maravilhosas e tão boas na nossa vida que somente compartilhando ela que nós podemos dar sentido, dar significado para a nossa história. Então cuide bem do seu coração,
cuide bem das suas emoções. Fazendo o quê? Trazendo pessoas amadas para perto de você, ok? Paulo sabia o contexto que ele estava vivendo, então ele se preocupa para cuidar do seu corpo, do seu físico, do seu bem-estar fisiológico. Ele também investe no seu crescimento intelectual, investindo em boa literatura, em bons livros. E ele também está preocupado com a sua saúde emocional, do seu coração, e ele quer ter pessoas amadas por perto. Timóteo, vem para perto e traz com você Marcos. Traga Marcos. E aqui está o quarto cuidado que eu quero que você tenha, que é o cuidado ministerial, cuidado vocacional. Olha o que a palavra do Senhor nos fala no versículo número 11. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Traga Marcos também quando você vier, porque ele é útil para o ministério. Olha só que por trás desse nome existe todo um contexto muito importante, porque Marcos era um jovem que havia abandonado Paulo em sua viagem missionária. Num segundo contexto, Barnabé tenta inserir Marcos, esse jovem que primeiramente havia abandonado Paulo, voltado, deixado ele só, e Timóteo tenta trazê-lo novamente para a comitiva, para aquela junta missionária de plantação de igreja. Paulo fala: não, você me decepcionou, você me frustrou, você não serve mais para a nossa equipe. E por causa disso houve uma ruptura até naquela equipe, onde Paulo ficou com Silas e Barnabé ficou com Marcos, e eles foram para rumos diferentes. Ali houve uma cisão, ali houve uma ruptura naquela equipe missionária. Mas acontece que agora Paulo já está na sua velhice. Ele escreve essa carta já com idade avançada. O seu ministério está chegando ao fim. Mas ele vira para Timóteo e fala: Timóteo, traga Paulo de novo para perto de mim. Eu preciso desse jovem. Eu preciso ter ele comigo. Porque nunca é tarde, queridos, para a gente restaurar feridas relacionadas àquilo que aconteceu no passado. Nunca é tarde para a gente aterrar os abismos que foram criados nos relacionamentos. Nunca é tarde para a gente trazer para perto pessoas que são preciosas e importantes para o nosso legado. Nunca é tarde para a gente trazer para perto pessoas que são preciosas para dar continuidade àquilo que fizemos até aqui. Paulo estava disposto a reparar o seu erro. Paulo estava disposto a se reconciliar consigo mesmo, trazendo restauração sobre as suas feridas pessoais, trazendo Marcos para perto e falando: Marcos, a minha vida, o meu chamado, a minha vocação está chegando ao fim, mas eu preciso de você para dar continuidade nessa missão. Que lindo, que maravilhoso isso! A gente precisa entender, queridos, que a nossa vida está chegando ao fim. Eu fico vendo as pessoas preocupadas: quando vai ser o fim da quarentena para a gente voltar ao normal? Queridos, a gente tem que entender que a nossa vida vai muito além dessa quarentena. A gente não sabe se ela vai acabar dia 10, dia 11 aí de maio, a gente não sabe disso. Mas uma coisa que a gente tem que entender é que a nossa vida é uma vida que é passageira, é limitada, ela nos restringe a este mundo. Nós somos peregrinos, nós estamos em um contexto de quarentena, vamos dizer, de isolamento, aqui nessa vida. Nós somos estrangeiros em uma terra que não é nossa, nós estamos de passagem. Nós estamos aqui para cumprir uma missão, mas preste atenção, essa missão não vai acabar quando partirmos. Essa missão continua, por isso precisamos investir na próxima geração de pessoas que vem conosco. Percebe o contexto de beside? De junto com alguém, ao lado de.
Eu preciso trazer para perto aqueles que vão dar continuidade no meu propósito de vida, na minha missão, no meu chamado, naquilo que Deus me chamou para fazer. Eu preciso disso. Marcos foi importantíssimo. Ele errou, ele falhou, ele decepcionou o apóstolo Paulo nas suas fragilidades joviais. Mas agora ele vem para perto de Paulo. E Marcos, como a gente vê pela história, ele foi importantíssimo e é até hoje importantíssimo no nosso contexto cristão, porque ele não foi apóstolo, ele não andou com Jesus, teve muitas falhas e muitas decepções em sua vida, mas ele foi usado por Deus para escrever um evangelho, o Evangelho de Marcos, um evangelho que até hoje tem inspirado milhares de pessoas. Queridos, você tem uma missão, você tem um propósito, então invista nesse propósito para que a gente cresça. Invista na sua família, invista nos seus filhos, invista naquelas pessoas que Deus trouxe perto de você. Eu preciso investir, porque eu sei que eu estou de passagem nessa vida. A nossa vida é temporária, mas a obra continua. A nossa missão tem que seguir em frente. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Cuide bem do seu corpo, cuide bem da sua mente, cuide bem das suas emoções e cuide bem do seu ministério, da sua vocação. Que Deus nos abençoe, que a gente siga em frente. Deus tem o melhor para todos nós. Deus tem uma obra maravilhosa. Ele quer nos ensinar algo, que a gente aprenda e que a gente se cuide e que a gente fique firme. E como o apóstolo Paulo, cheguemos ao final da nossa história e da nossa vida e venhamos a dizer com toda clareza, com toda autoridade, que combatemos o bom combate, que acabamos a carreira e guardamos a fé. Que Deus te abençoe e que o nosso Deus, ao nos ver cuidando do todo que somos, que Ele receba toda a honra, toda a glória, todo o poder e toda a adoração, hoje e para sempre. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te fortaleça, hoje e para sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe.